galera! Hoje eu tô aqui com meu pai, que a gente vai fazer uma receita super, hiper, mega legal. A gente vai fazer um ovo de Páscoa de colher. Ele vai ser de Kit Kat e de leite... Doce de leite. Doce de leite. Isso. Gente, super fácil, tá? Só que a gente vai precisar de algumas coisas e a gente já separa para facilitar. Olha só, a gente vai precisar de um monte de chocolate, o nosso Kit Kat. Olha o que tem aqui. Granulado. A gente tem 2 latinhas de leite condensado. Repara que uma aqui está sem rótulo. A gente já vai descobrir por quê. Um pouquinho de essência de baunilha. Uma caixinha de creme de leite. Um pouquinho de amido de milho, 300 ml de leite, uns potinhos aqui pra gente fazer as nossas misturinhas. E a forma do ovo. A forma do ovo A de gente Páscoa. também vai usar um saquinho de confeiteiro Isso. pra botar... Pra facilitar na hora de montar o recheio do bolo. Você vai ver que é super fácil. Por que a gente tem um monte de coisa aqui em cima da mesa? Na verdade, a gente vai fazer ovo de colher com 2 recheios diferentes, né? Igual a Manu falou. É de que, Manu? Kit Kat e doce de leite. E de doce de leite. E, gente, é super legal, porque nessa época de Páscoa, né, você pode fazer esse ovo de colher, tá super na moda para você dar de presente para outras pessoas, ou para você vender, ganhar um dinheirinho. Quem não quer ganhar um dinheirinho nessa época, né? É muito importante. Aí você enfeita, coloca numa caixinha, faz um lacinho. A gente não vai fazer nada disso, a gente vai fazer pra gente comer, né, Manu? Que a gente tá doido para comer esse ovo de colher. Mas você pode enfeitar do jeito que você quiser, dar de presente, é mó barato. As pessoas adoram esse ovo e você não gasta muito, tá? A gente comprou chocolate comum, ó, chocolate que vendeu no supermercado. A gente comprou todos os ingredientes que tem aqui, super baratinho, super comum, e vai ficar uma coisa muito legal, muito mais bonito do que um ovo. O ovo, né? Aqui tem um ovo de Páscoa nesse ovo de Páscoa é isso, com brinquedo e caro. E é caro, e só vem um brinquedinho dentro. É uma casquinha de chocolate fininha, né? Aqui não, você vai ter um recheio. Um recheio maravilhoso de doce de leite. Com Kit Kat. Nossa, que dá água na boca, você vai ver. Bom, o primeiro passo é a gente fazer qual recheio? Doce de leite. Doce de leite. Você sabe fazer doce de leite com o leite condensado? Super fácil, super simples, não tem nenhuma complicação. Você só vai precisar de uma latinha de leite condensado, ó, tirar todo o rótulo dela, deixa ela só na latinha mesmo. Você vai precisar de água e uma panela de pressão. Sim. E um pouquinho de paciência, tá? Mas a gente vai fazer, você vai ver. Vamos fazer passo a passo para você ver como é que fica delicioso esse doce de leite feito com o leite condensado. E é muito mais barato também do que comprar o doce de leite pronto, né? Então vamos ver como é que faz o doce de leite com a latinha do leite condensado? Bom, gente, super fácil. Você pode fazer com a lata, até aquela lata que tem aquela abertura fácil, não tem problema não, tá? Ela não vai estourar se você fizer direitinho, tá? Então você vai pegar a lata, como eu falei, tira todo o rótulo dela, coloca ela em pé no fundo da sua panela de pressão, bem no meio, tá? Você pode fazer com mais de uma lata ao mesmo tempo, dependendo do tamanho da sua panela, você pode colocar até 2, 3 latas, que não tem problema. Importante é agora você vai derramar água na panela, bastante água, até seja o suficiente para cobrir completamente a lata, até que fique mais ou menos uns 2 dedinhos de água acima da lata. Cobriu a lata um pouquinho, o que você vai fazer? Você vai tampar a sua panela de pressão, tampar ela direitinho e vamos levar o fogo alto. Levar a panela de pressão no fogo alto. Vamos lá? Então você leva agora a panela no fogo alto, a panela de pressão no fogo alto. Quando começar a sair a pressão, você marca 25 minutinhos e deixa ela na pressão durante 25 minutinhos. Depois de 25 minutinhos, você vai desligar o fogo, vai aguardar mais uns 5 minutinhos ali até a pressão toda sair sozinha, para então você resfriar a panela, abrir, tirar toda a água. E aí você pode pegar a nossa latinha e deixar ela um pouco na água corrente fria para ela esfriar. Mas você só vai abrir a latinha do doce de leite quando ela estiver completamente fria, que é para você não se machucar na hora que você abrir, você não queimar a sua mão, tá certo? E aí o nosso doce de leite vai estar pronto. A gente vai
deixar a panela no fogo um pouquinho e daqui a pouco a gente traz para você aquele recheio de doce de leite. Enquanto isso, a gente vai começar a preparar o nosso segundo recheio, que é o recheio de creme de chocolate. creme de chocolate com Kit Kat. Kit Kat. Vamos lá? Preparar o nosso segundo recheio? Tudo que você vai precisar é 300 ml de leite, você vai precisar de um pouquinho de amido de milho, uma caixinha de creme de leite, uma lata de leite condensado e 2 barrinhas de chocolate meio amargo, tá? Um pouquinho, uma colherzinha de essência de baunilha também, só para dar uma aromatizada no nosso creme e vai ficar uma delícia. Vamos começar a fazer? Vamos lá! Você vai colocar primeiro, na nossa panelinha, você vai colocar uma colher de sopa do amido de milho, uma colherzinha de sopa do amido de milho. E você vai colocar, nesse primeiro momento, você não vai colocar o leite inteiro não. Vai colocar um pouquinho do leite, mais ou menos uns 100 ml do nosso leite. Por quê? Porque a gente precisa antes mexer um pouquinho esse amido de milho aqui com leite para não deixar ele empelotar, sabe? Fazer aquelas bolinhas. Então a gente tem que dissolver bem esse amido de milho aqui nesse leite frio antes da gente levar essa panelinha no fogo. Então ó, dissolve bem. Então, ó, agora a gente vai poder botar o resto do leite. São 300 ml de leite, né? Mexe bastante. Depois a gente vai colocar uma lata de leite condensado. Ai, que delícia. Olha, pode caprichar, hein? Botar a lata de leite condensado todinha, né? Deixa Ó, mano, acho que eu não vou deixar um restinho pra você lamber, não. Deixa o restinho. Tá, vou deixar um restinho pra você lamber. Segura aí. A gente vai colocar agora uma caixinha do creme de leite. Pode ser latinha? Pode ser latinha também, mas o ideal é que seja caixinha, por quê? Porque a caixinha, ela não tem aquele soro, sabe aquela aguinha que fica do creme de leite? Então a caixinha, ela já vem sem aquele soro, então fica muito melhor aqui o creme. A gente não precisa tirar aquele soro, né? Que o soro vai deixar o nosso creme um pouquinho mais aguado. A gente mistura bastante até formar um cremezinho e depois que a gente vai fazer, a gente vai levar no fogão, mexendo sempre. O fogo tá bem baixinho, tá? E a gente não pode deixar de mexer. Vamos mexendo devagarzinho, tirando do fundo até ficar uma consistência de creme, tá? Vocês vão ver. Já tá chegando numa textura ótima. Desligar o fogo. O que a gente vai fazer? A gente vai desligar esse fogo e ficar um creme bem bonito, olha. Um creme muito bonito. A gente desliga o fogo. Aí a gente acrescenta uma colherzinha de sobremesa de essência de baunilha, que é para dar um toque especial, né? Eu já desliguei o fogo. Acrescentei uma colherzinha de essência de baunilha. Dá um perfume maravilhoso no nosso creme. E mexe bastante a baunilha no creme, já com o fogo desligado, tá? Porque a gente já chegou na consistência que a gente queria para o nosso creme. Então, uma coisa bem legal que eu queria falar para vocês aqui. A gente pegou o nosso creme e a gente dividiu em 2 potinhos, porque como eu falei para vocês, eu quero fazer o recheio para 2 ovinhos diferentes, tá? 2 ovinhos de 350 gramas. Acho que vai até sobrar um pouquinho de creme para a gente fazer até mais um ovinho, mas o que eu queria falar para vocês que é bem legal. Se você não quiser fazer o recheio de chocolate, o Kit Kat, esse creme aqui, ele serve de base para vários recheios que você pode fazer. Vou dar um exemplo. Se você quiser fazer um ovo de prestígio, você pode pegar esse creme do jeito que ele tá e acrescentar 50 gramas, um pouquinho mais de 50 gramas de coco ralado fresco. Mistura nele, vai ficar um recheio maravilhoso para um ovo de prestígio.
enfeita com um pouquinho de granulado, enfeita com um pouquinho de coco ralado. Por cima coloca um bombonzinho de prestígio, vai ficar maravilhoso o seu ovo também. Se você quiser usar essa base para fazer derreter também o chocolate branco e fazer um recheio de chocolate branco, também vai ficar muito legal. O chocolate branco tem que tomar um pouquinho de cuidado porque ele vai ficar um pouquinho mais doce, né? Para esse creme, o que a gente vai fazer? 100 gramas de chocolate meio amargo, porque o nosso creme já está bem doce. E assim, você não precisa levar nem no fogo não, porque o próprio calor do creme, eu acabei de tirar o creme do fogo, né? Então o próprio calor do creme, a quentura que ele já está, a gente consegue misturar aqui e derreter o nosso chocolate nesse creme. Vai ficar um creme, a base do creme que a gente fez, mais o chocolate meio amargo. E aí a gente mexe bem, mistura o chocolate aqui na nossa base de creme. O cheirinho tá maravilhoso, tá dando vontade de comer agora, nem de rechear o nosso ovo, né? Olha, quando você mexe bastante e mistura o chocolate nesse creme, olha que maravilha que fica. Olha que coisa linda que ficou esse nosso creme de chocolate para rechear o nosso ovo de colher. Gente, mas você não tem ideia o cheiro maravilhoso que isso aqui tá. E a gente vai partir para a nossa terceira fase, que é fazer o ovo, né? Usar a nossa forminha para fazer o nosso ovinho de chocolate. E aí tem um segredinho, que é como é que a gente tempera o chocolate para ele ficar bem brilhoso, para ele ficar bem bonito, né? Porque eu vou explicar um pouquinho para vocês também a questão do chocolate que a gente está utilizando, tá? E olha aqui o que eu tenho. O nosso doce de leite prontinho. Já ficou 25 minutos na panela de pressão, né? Já fez pressão 25 minutos. A gente já tirou, a gente já deixou ele esfriar. Ele ainda está um pouquinho morno, né? Ele está um pouquinho morno ainda. Mas só para vocês verem como é que fica uma maravilha. Ó, eu fiz até um pouquinho mais escurinho, porque eu gosto assim. Mas isso aqui depende um pouquinho do tempo que você deixa ele cozinhando. Então, se você quiser ele um pouquinho menos resistente, assim, um pouquinho mais molinho, para você comer, fazer uma cobertura, fazer um recheio de um bolo, por exemplo, você precisa de um pouquinho mais molinho, é só deixar um pouquinho menos na pressão. Em vez de 25 minutos, você deixa 20 minutos, ou então você deixa 25 minutos e tira logo, não deixa ele ficar mais aqueles 5 minutinhos. Então, o tempo que ele fica, quanto mais tempo ele ficar na pressão, mais durinho ele fica. Você pode usar a caixinha também, tá? Uma coisa que eu ia falar. Se você usar aquele de caixinha é bem legal, porque você pode colocar a caixinha na panela de pressão, o leite condensado de caixinha. Se você deixar ele, por exemplo, uns 40 minutos ali na pressão, quando você tirar e você abre a caixinha, ele vira aquele doce de leite bem durinho que você consegue, inclusive, cortar com a faca. É bem legal, bem interessante usar o leite condensado para fazer o doce de leite por causa disso, que você consegue escolher qual é a textura que você quer. E você consegue também trabalhar duas diferentes texturas. Você usa duas latas, cada uma você faz com uma textura diferente. Você pode fazer várias coisas, é bem legal. A gente deixou nessa textura um pouquinho mais moreninho, né? Mas tá uma delícia. Eu vou guardar esse aqui. A Manuela vai comer depois esse pouquinho aqui. Mas esse que a gente fez eu vou colocar nesse terceiro potinho aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai esperar eles esfriarem um pouquinho, porque se a gente colocar eles quentes do jeito que eles ainda são, dentro dos ovos, vai derreter e vai estragar o nosso ovo. Então eles têm que estar bem frios mesmo, nem temperatura ambiente, ele fica bem frio antes de colocar no ovo, tá? Coisa que não vai, você sabe que não vai derreter o chocolate do ovo, tá? Bem frio. Manu, a nossa próxima etapa a gente vai fazer o ovo. Gente, antes de fazer o ovo, eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre o chocolate, tá? Por que é importante? O ovo de Páscoa ele é legal quando ele tá lisinho, brilhante, né? Sabe aquele bem brilhoso, aquela caixinha bem brilhosa, fica bem bonito. Então, a gente, para conseguir esse efeito, a gente precisa prestar atenção em algumas coisas, tá? Uma delas é um chocolate. Por exemplo, eu estou usando aqui um chocolate comum ao leite que a gente compra no mercado. Esse chocolate, a gente vai chamar de chocolate nobre. Ele é um chocolate que a gente
Se a gente quer fazer ele ficar bem brilhosinho aqui no ovo, fazer o ovo com ele, dá pra fazer perfeitamente, tranquilamente. Mas a gente vai ter que fazer uma coisa que chama temperar o chocolate. Existe um outro tipo de chocolate que a gente chama de chocolate fracionado. Então tem chocolate nobre, que é esse aqui, de marca comum que a gente compra, é aquele que você compra pra você comer, sabe? Você quebra e come. E o chocolate fracionado é o chocolate que é aquele chocolate que é feito para fazer cobertura, sabe? Aquele chocolate que é específico para isso. É uma barrinha também que vende. E você não encontra em qualquer lugar, não é qualquer mercado que vende. Normalmente são casas especializadas que vendem esse tipo de chocolate, enfim. Por que ele o fracionado é mais fácil de trabalhar? Porque o fracionado você não precisa temperar, ele já vem de uma forma que você derretendo, jogando na forma, ele já vai ficar naquela textura boa, ele já vai ficar lisinho, ele já vai ficar brilhante. O nobre não, você precisa fazer uma coisa que a gente chama de temperar o chocolate. Como é que você vai temperar o chocolate? Botar sal no chocolate? Pimenta? Não. Temperar o chocolate, gente, nada mais é do que meio que dar um choque térmico nele, sabe? Você derrete ele, faz aqui na forminha uma camadinha bem fina desse chocolate, imediatamente coloca ele no freezer por alguns minutinhos para ele endurecer rapidamente. Então você sai de uma temperatura alta, no chocolate quente derretido, e joga ele no freezer numa temperatura extremamente baixa, faz o choque térmico e ele vai fazer aquela casquinha bem brilhosa, faz bem fininho. Uma vez que você faça isso, depois você volta e usa o resto do chocolate para terminar a sua receita. Não é nada difícil, mas é um passinho a mais que a gente precisa fazer se a gente estiver usando esse chocolate que não é o chocolate fracionado. Lembrando, o chocolate fracionado você não precisa fazer nada disso. Você pode simplesmente derreter o chocolate, colocar ele na forma e jogar direto na geladeira, que ele vai ficar brilhoso e vai ficar bem lisinho, sem nenhuma bolinha de ar nem nada. Vai ficar bem lisinho e bem brilhoso, bem bonito, tá bom? Vamos, entendeu? Entendeu? Legal. Então agora a gente vai partir para derreter o nosso chocolate e colocar na nossa forma e fazer o nosso ovo, tá? Tô ansioso para comer esse ovo. Esse ovo não vai durar nem 20 minutos aqui. 5 segundos. A gente vai comer muito rápido. Então, vou fazer, vou mostrar para vocês, vou postar e depois, 5 minutos depois, não tem mais ovo, tá? Então, 1 minutinho no micro-ondas é mais do que suficiente para esses 300 gramas de chocolate que a gente colocou aqui. Você vai perceber que ele não vai derreter completamente nesse 1 minutinho que a gente vai colocar, mas o ideal é realmente que ele não derreta completamente, né? O ideal é que, porque se você deixar ele muito tempo no micro-ondas, pode ser que ele queime aqui, vai ficar com gosto de queimado, vai estragar a sua receita, vai ter que jogar o chocolate fora, conseguir mais chocolate, então não. Não precisa, ele vai começar a derreter, você vai sentir que ele vai ficar molinho em volta, por baixo, mas quando você começar a mexer com a colher, ele vai derreter completamente o chocolate. Então 300 gramas de chocolate, 1 minutinho no micro-ondas e a gente já volta. Então, deixei 1 minutinho no micro-ondas, ele não derreteu completamente, mas eu já comecei a mexer aqui, ó. E você vê que quando você começa a mexer, aquele chocolate que estava baixo, estava mais quente, ele junta com o de cima. E o chocolate é impressionante, porque o chocolate ele derrete muito rápido, né? Ele tem uma resistência baixa ao calor. Então o calorzinho que você der nele no micro-ondas, 1 minutinho, basta para começar a derreter todo. Ele daqui a pouquinho você mexeu, ele já fica numa textura bem líquida, que é o que a gente vai precisar para fazer o nosso ovo de chocolate, né? A casquinha para a gente colocar o nosso recheio, né? Então, ó, ficou numa textura, está completamente derretida aqui. Como é que funciona essa forma aqui? Essa forma é uma forma de 3 partes, tá? Ela tem uma camada de silicone e ela tem 2 partes aqui de material plástico. Então ela tem uma parte de cima que é para a gente moldar, o silicone fica no meio e essa parte de baixo é onde a gente joga primeiro o chocolate. O que a gente vai fazer? A gente primeiro vai colocar 2 colheres desse chocolate dentro dessa forma. Então vamos lá. 1 colher de chocolate, depois mais 1 colher de chocolate. Tem que estar bem líquido, bem derretido. Então eu coloquei aqui 2 colheres de chocolate na minha forma. O que eu vou fazer? Pegar essas 2 colheres de chocolate que eu coloquei aqui e eu vou espalhar bem no fundo de toda a forma. Eu não vou deixar ficar nem um espacinho
vazio no fundo dessa forma, tá? Ele vai ficar bem... uma camada bem fininha de chocolate. Você vai perceber que é uma camada mesmo só para cobrir todo o fundo da forma, tá? Ó, fica bem fininho. A gente vai usar essa técnica para temperar o nosso chocolate. Gente, espalhei todo o chocolate bem no fundo da forma. Eu vou fazer agora 5 minutinhos no freezer, dar um choque térmico nela pra gente temperar esse chocolate, ele ficar bem brilhoso e bem bonito. Você vai ver como é que vai ficar o resultado bem legal depois. Vamos lá? Então, 5 minutinhos, freezer. Pronto. Nosso ovo agora tá geladinho, já fez uma casquinha do jeito que a gente queria, tá? E agora o que a gente vai fazer? A gente vai preencher com o restante do chocolate, vai usar a nossa forminha para prensar o chocolate dentro do ovo e vai voltar com ele para a geladeira. Aí mais 5 minutinhos está pronto a nossa casquinha de chocolate para ser recheada. Vamos seguir? A gente vai derramar o chocolate aqui até mais ou menos a marquinha que a gente tem que colocar, tá? Vamos derramar direto aqui dentro. Acho que vai ficar, esse ovo acho que vai ficar bom, hein? Vai ficar bom? Fica delicioso. Vai ficar mais do que bom, vai ficar sensacional. A gente colocou o nosso chocolate aqui. A gente colocou o chocolate aqui dentro, a gente vai colocar a nossa camadinha de silicone e vamos pressionar com a forma. Então, a gente pressiona bastante aqui a nossa forma. A gente vai sentir que o chocolate ele vai ocupar todos os espaçozinhos entre as duas formas, tá? E ele faz o formato certinho da nossa caixinha de ovo. Ele vai ficar lisinho por dentro e por fora. Então, ele até espalha um pouquinho para fora, assim não tem problema não. Depois que a gente tirar, a gente corta essa rebarbinha que sobra e tá tudo certo. Tá pronto para ir para a geladeira mais 5 minutinhos. Até endurecer, até ficar bem durinho, e depois a gente vai rechear o nosso ovo com o Kit Kat. Então, agora que a gente tirou da forma, olha que maravilha que ficou o nosso ovo. Olha, eu coloquei aqui dos dois lados para você ver como é que tá brilhoso por dentro e por fora. De todas as formas, a gente conseguiu temperar esse chocolate da forma correta. E aí ficou muito legal. E agora então a gente vai para a parte mais fácil, que na verdade é a parte final, que é rechear esse nosso chocolate. Só lembrando que a gente não pode demorar muito, porque senão o que acontece? Dependendo da temperatura do ambiente que você estiver usando para poder rechear esse chocolate, você tem que fazer com uma certa velocidade. Com cuidado, mas com uma certa velocidade, porque senão o teu chocolate vai começar a derreter, vai começar a perder aquele formato legal que ele estava, né, quando você desenformou, e aí vai começar a ficar molengo. Pode ser que você perca esse chocolate, não fique tão legal, né? Esse chocolate está tão lisinho, está tão brilhoso, ele começa a derreter, e se você colocar a mão, ele vai começar a ficar com a marca do seu dedo, não vai ficar muito legal. Então, com cuidado o recheio, mas com uma certa velocidade também, para fazer com que esse chocolate permaneça nesse formato legal que ele está. Uma outra coisa muito importante que eu lembro é que na hora de desenformar, é uma dica muito legal, porque a forma ela sai sozinha, você não precisa fazer muita pressão em cima dela, né? Então, garantir que o chocolate está bem gelado, né? Que você consegue olhar a forma e você vê que o chocolate está todo solto, e quando você tirar essa forma do freezer e virar ela em cima da superfície que você vai usar para trabalhar, esse chocolate já vai soltar de uma vez sem precisar de nenhum tipo de pressão. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, o primeiro recheio que a gente vai colocar vai ser o de doce de leite. Então o doce de leite já está bem frio aqui, a gente tirou
Eu deixei ele até um pouquinho na geladeira para ele ficar bem gelado, né? O ideal é que ele fique mais gelado para ele não derreter também o chocolate de baixo. A gente vai usar ele vindo da geladeira, né? Eu tô pegando primeiro o doce de leite e eu vou rechear esse ovo com o doce de leite. Repara que a quantidade que a gente colocou, que foi uma lata de leite condensado, na panela de pressão para fazer esse doce de leite, vai ser a quantia certinha para rechear esse ovo que a gente comprou, essa forma de 350 gramas. Então uma lata de leite condensado, quando a gente fez o doce de leite, vai dar certinho e vai dar para preencher bastante esse ovo aqui com o doce de leite. A gente usou também aqui esse saco de confeiteiro e colocamos um pouco daquele nosso recheio de chocolate que a gente fez, o creme de chocolate, colocamos dentro do saco de confeiteiro e a gente vai usar para dar uma enfeitadinha aqui no nosso ovo de doce de leite, tá? Você pode fazer do jeito que você quiser. Então a gente colocou esse chocolate aqui, fez um furinho bem pequeno na ponta e vamos tentar fazer uma coisa aqui, né, Manu? Vamos tentar fazer um desenho aqui, alguma coisa diferente. A gente pode também pegar um pouquinho desse granulado aqui e jogar por cima, um pouquinho para enfeitar. Vamos colocar bem pouquinho, não vamos colocar muito não, vamos guardar mais pro outro ovo de Kit Kat esse granulado, mas vamos colocar um pouquinho aqui nesse de doce de leite também. E para esse ovo de doce de leite a gente resolveu usar o Kit Kat branco. Então a gente vai colocar, quebrar aqui esse pedacinho do Kit Kat, vamos colocar uns pedacinhos de Kit Kat aqui para finalizar e vai ficar pronto o nosso ovo. Então o ovo primeiro diz doce de leite com o granuladinho e o Kit Kat branco para enfeitar por cima e esse ovo tá pronto, né? Vamos colocar aqui o Kit Kat, vai ficar pronto e pronto. Nosso ovo de doce de leite. Agora vamos para o próximo. Para esse outro ovo eu vou usar, a gente vai rechear com o restante do creme de chocolate que a gente fez. Vamos colocar todo o creme de chocolate até o fundo e vamos preencher bem o ovo com o creme de chocolate. Depois a gente vai usar o granulado, vamos colocar bastante granulado aqui. Não tem problema dele cair não, ele vai cair em volta, mas depois a gente passa uma escovinha limpa. O importante é a gente jogar o granulado por cima do ovo, em cima do recheio que a gente está fazendo. Isso, agora a gente vai pegar o Kit Kat de chocolate escuro, chocolate preto, e vamos fazer a mesma coisa que a gente fez no outro ovo, né, Manu? Vamos colocar quebradinho aqui para enfeitar, vamos colocar assim no ovo, para ele ficar bem legal, bem bonito. E já tá dando vontade de comer esse ovo, hein? Isso, muito bem. Agora sim. Nosso ovo tá finalizado, nossos 2 ovos. Então, esse é o resultado de todo esse trabalho que a gente fez aqui, esses 2 ovos. Olha que bonito que ficou. Eu não sei se tá mais bonito ou se tá mais gostoso, mas a gente ainda vai provar. Eu vou voltar ele para a geladeira um pouquinho, para ele ficar bem geladinho, para o chocolate ficar bem durinho. E a gente comer, a gente dividir, né, Manu? Vamos dividir esse chocolate aí e você. Então, pessoal, esse é o nosso ovo de colher. Espero que vocês tenham gostado muito. Pra gente foi muito legal fazer. Deu um trabalhinho, né? Mas a gente ficou muito satisfeito com o resultado. Ele deve estar uma delícia. A gente não vê a hora de cair dentro, comer essa delícia aqui no nosso domingo de Páscoa, né, Manela? Fala aí. Sim. E se você tiver gostado, você também pode deixar aqui nos comentários outros tipos de comida pra gente tentar fazer. Se você quer mais receitas dessa, pode deixar aqui que a gente tenta fazer sim. Deixe um comentário aqui pra gente fazer, tá? Um beijo, feliz Páscoa, tchau! Feliz Páscoa, gente! Tchau!